Nós temos um problema que é a dificuldade de algumas pessoas de, ao agirem, calcular as consequências das suas ações a médio e longo prazo. A visão, às vezes, é sempre imediata, né? Se eu fizer isso, terei esse resultado agora. Imagine um transatlântico em alto mar, com 5.000 pessoas a bordo. E aí, de repente, alguém chega para o comandante e diz: comandante, o casco do navio está furado e entrando água. O comandante, desesperado com aquela situação, resolve tomar medidas urgentes, né, para obstruir aquele buraco, tampar aquele buraco para evitar que o navio se afunde. Isso é óbvio, alguém tem que tomar alguma medida urgente acerca desse assunto. Ocorre que, logo depois, imediatamente, alguém chega para o comandante e diz: comandante, nós temos na rota do navio, a 1 quilômetro adiante, um iceberg gigante. E aí o comandante do navio responde assim para aquela pessoa: olha, faz o seguinte, a gente se preocupa com o iceberg depois, vamos concentrar todos os esforços agora em tampar o buraco do navio. É isso que estão fazendo no Brasil. Isso, na minha avaliação, é loucura, é insensatez. É as pessoas estarem agindo como se fosse uma manada de bois, sabe? Porque está todo mundo fazendo assim, correndo assim, agindo assim, vamos fazer assim. Porque começou lá na China e lá na China se fez um lockdown, então todo mundo faz lockdown. Agora, quais são as consequências desse lockdown a médio e longo prazo? Eu quero saber qual o cientista que já descreveu com precisão as consequências desse lockdown. Vamos fazer cálculos científicos, então, para verificar quais são as consequências desse lockdown? Vamos? Não fazem. E aí não fazem, Tiago, eu vou dizer por quê. É porque a pandemia foi transformada numa ferramenta de guerra política. E isso tem levado as pessoas à insensatez. Uma coisa que as pessoas não conseguem também discernir com clareza é de onde vem o dinheiro público. O governo vai resolver, o governo tem que resolver, o governo tem que fazer. De onde é que vem o dinheiro público? É da produção econômica, é do trabalho, é da circulação de bens e serviços. O que nós estamos fazendo é o seguinte: pare a economia e mantenha o serviço de saúde com a economia parada. Pelo amor de Deus. Não tem lógica aqui. Como é que eu mantenho o serviço de saúde e tantos outros serviços públicos, estou citando de saúde porque é o que está mais diretamente relacionado ao problema, sim, sem dinheiro, sem produção econômica que gera dinheiro? Ah, Osés, você está mais preocupado com dinheiro do que com vidas? Essa é uma acusação insana, de gente sem noção, que não sabe que vida depende de dinheiro. Essa é a verdade. Comida depende de dinheiro. É um buraco no qual nos colocaram que ninguém sabe como sair, não sabe as consequências, não tem alguém que é capaz de calcular todas as consequências desse planejamento central que simplesmente tentou controlar a vida de todo mundo. Eu estava fazendo uma conta assim apenas aleatória esses dias, mas que dá para exemplificar o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte: qual o valor da perda de arrecadação de município, estado e União por causa do lockdown? Quem já calculou? Não vai ser menos de R$500 bilhão, não, certo? Ou seja, o poder público vai deixar de arrecadar no mínimo R$500 bilhão por causa dessa crise, por causa do isolamento. Você já pensou se nós tivéssemos adotado uma estratégia diferente, que é a estratégia proposta desde o início pelo presidente Bolsonaro, de isolar os grupos de risco, que são as pessoas que correm mais risco de morrer por causa da doença, e não parássemos a economia e pegássemos esses R$500 bilhão e investíssemos na saúde, Tiago? Você já pensou numa possibilidade como essa? No impacto de salvação de vidas que isso teria a médio e longo prazo, inclusive não só para a pandemia? A estrutura que nós teríamos condição de construir para o serviço público de saúde com esse dinheiro? Não, ninguém considera isso.